Opa! Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, já estamos aqui com 10 pessoas na live. Ó, o José Newton aí, a galera chegando, a Fer também tá aí. Boa noite para todos vocês, turminha. Como é que tá o áudio aí? Tá bem legal? Estão me ouvindo bem? Nas últimas duas lives, é, tava com um pouquinho de chiado, né, o áudio. E eu resolvi trocar o microfone, tá? Então, fica aí esse ponto positivo, se ficar melhor para vocês me darem um feedback, tá bom? Resolvi trocar o microfone aí, tava com chiadinho o microfone do fone, tá certo? Então, turma, boa noite, ó. Quem tá aí já, o José, Justo, João Dias, o El Bicho, o Marcelo, o Vandenilton, Adilson, José Newton. A galera tá chegando. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. É, eu acho que agora ficou melhor ainda a voz, né, para vocês aí. Bom, turma, seguinte, vamos seguir aqui. Eu tinha colocado na frente do teclado e daí fica ruim de digitar. Turma, vamos lá. Temos uma noite bem legal. Vamos falar aí sobre o meu operacional. Vamos falar sobre minha tela, sobre as regiões de preço, que muito de vocês perguntam, né? Então estaremos juntos aí nesta live para estar tirando a dúvida. E no fim da live, turma, eu tô até pensando em fazer uma coisa diferente aí para que a gente possa conversar um pouco mais, tá? Aí eu vou até pedir, depois eu pergunto para vocês aqui, eu não sei se vai ter a possibilidade de criar uma enquete, né? E com certeza não vai ter, eu acho. Mas e daí, conforme a resposta de vocês aqui, a gente segue, tá? Pra gente poder ficar um pouco mais juntos aí, nesta noite de hoje, né? No caso, ó, o Will falou que estava ansioso para a aula de hoje, o Valdecir também tá aí. Então, pô, vai ser bem legal, tá, turma? Vocês não vão se arrepender, não. Bom, acho que já tá chegando aí uma galerinha. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais também. E vamos lá. Primeira coisa, né, que eu gostaria de perguntar para vocês é, é o seguinte: muitos de vocês estão aqui por conta do meu operacional, né? Que é de fluxo com gráfico. Vocês hoje já operam o fluxo com gráfico? Respondam aí para mim. Boa noite, Fagner. Tinha alguns alunos aqui me chamando no WhatsApp perguntando onde é que ia ser a live. E eu tô mandando para eles que a live é aqui no canal, não é na sala. E vai ser uma live bem legal, turminha. Vocês não vão se arrepender, não.
Bom, tá aí, ó. O Cláudio falou que já opera, o Rodrigão chegou aí, boa noite. O Vandenilton falou eu não. Haroldinho, boa noite. Uma pergunta assim, vocês operam, chegaram no mercado pelo fluxo ou pelo gráfico? Respondam aí, por gentileza. Ó, o Marcelo chegou aí pelo gráfico, é o bicho pelo gráfico, o Haroldinho gráfico, o Rodrigo gráfico, o Vandenilton pelo gráfico. Técnicos, boa noite. O Edmar Souto chegou pelo fluxo. O Will chegou pelo gráfico, depois conheceu o fluxo. O técnico chegou pelo fluxo. O Cláudio chegou pelo fluxo. Legal. Muito bom. E uma outra pergunta, então. Aí eu vou falar um pouco de mim, tá? O que vocês acham? O porquê vocês acham que, que o fluxo com gráfico pode estar ajudando vocês? Pode ajudar vocês? Essa junção dos operacionais, né? Que é como eu opero desde 2021. Vamos lá. Por que vocês acham isso? Ó, eu tento operar o fluxo, porém sem referência de pontos de entrada. Aí fica um pouco mais difícil. O momento da entrada e da saída mais apurado. No fluxo a gente vê o início do movimento que será refletido no gráfico. O gráfico dá uma visão mais ampla do preço. Boa. O gráfico preserva o histórico. Boa. Belo ponto, João. O gráfico depende da época e é errático. Mais ou menos. Concorde e discorde em pontos. No gráfico você consegue ver pontos importantes. Belo ponto, Cláudio. Muito legal. Tá? Então estamos aí. O Will conversa. Ó, o gráfico para mim é como se fosse um GPS, o fluxo, o momento de entrada, bem como a saída. Boa, belo ponto, Rogério. Eu tô de cabeça baixa porque eu tô lendo aqui embaixo, tá? O comentário de vocês. Acredito que o gráfico mostra no passado instantaneamente, ajudando pontos de suporte e resistência, mas não usaria de forma análise técnica clássica, martelo, estrela cadente, etc. Então, eu utilizo essa parte mais clássica, tá, Will? Pode ser que eu esteja te surpreendendo aí com esses pontos, né? Mas eu utilizo até na mentoria, na parte que eu ensino, a parte do fluxo com gráfico, né? Eu falo muito do arroz com feijão, da parte clássica da análise técnica, né? O price action. O gráfico seria para marcar posições. Utilizo o gráfico de pontos. Belo ponto. Eu ensino na mentoria a correlação do gráfico temporal, né? De 60, 15, 5 minutos e o gráfico de ponto também, como eu utilizo em cada ativo. O gráfico é para a movimentação do preço e pontos de volume, fluxo para a decisão de entrada. Legal. Desculpem. Turma, então vamos lá. Ó. Bastante interação, tá? O que eu quero, toda vez, né, que eu tô ao vivo com vocês, aqui agora não é momento de operar, então ninguém aqui tá pendurado, querendo ganhar dinheiro, buscando oportunidade financeira e assim por diante. Aqui o momento é de buscar conhecimento para aprimorar no mercado. Lembra da primeira live que eu falei? A parte tática e a parte técnica. Aqui agora vai ser tático para termos o técnico, tá bom? Então esses são os pontos aí de se preparar para tentar tirar toda aquela questão da ansiedade. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui muito que vocês falaram, né? É o que eu venho fazendo todo este mês com a galera da sala fechada e vem dando bem certo, né? Então depois a gente vem falar dessa outra questão. E agora eu vou começar aqui então, tá? E fiquem à vontade para continuar interagindo, para continuar compartilhando a live num todo.
Pessoal, é o seguinte, entrei no mercado financeiro atendendo clientes de renda variável do Banco Modal, da Isinvest, e eu entrei no mercado conhecendo análise técnica clássica, o Price Action, tá? E isso foi em 2019. Em 2021, eu fiz a imersão do Alisson, tá? No online, no meio do ano de 21. Depois, em outubro, eu tive a oportunidade de fazer presencialmente, onde nos conhecemos. E ali eu já estava começando a colocar o fluxo na minha leitura. O porquê eu quis fazer esse ponto de leitura de fluxo, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostou de operar e se basear pelo preço do mercado, né? Porque o gráfico desenha o preço, o fluxo mostra o que estão fazendo no preço. O gráfico a gente espera uma figura, aguarda um padrão de candle, observa o volume, observa alguma outra ferramenta estatística e no fluxo a gente observa se estão comprando, se estão vendendo, se o fluxo está comprador, se o spread virou comprador, se o spread virou vendedor e assim por diante, tá? E o preço ele é um só muda a forma como observamos, né, a movimentação dele num todo. Essa questão de eu querer juntar foi por conta de eu sofrer muito operando dólar lá atrás, em 2019, em 2020, 2021, por conta dos stops mais largos, né? Que o gráfico acaba colocando como oportunidade. Então, esses pontos mais altos, esses stops mais altos do gráfico, acabavam que machucando, tá bom? Então, essa leitura veio para eu tentar mitigar o quê? O meu risco, diminuir o tamanho do meu stop e sempre buscar aquilo que eu fazia já há muito tempo com ações. Ter uma assimetria maior e melhor, certo? O gráfico para essa condição, as parciais inicialmente seriam longas, os stops eram bem caros, hoje eu consigo operar de uma forma diferente, com parcial longa e stop curto. Então eu pego a projeção curta do mercado, stop, onde eu não quero mais o mercado, e depois eu prolongo a parcial na compra ou na venda e assim por diante. Mas eu não sou a favor de excluirmos da nossa vida, né, aquilo que a gente criou uma base. E eu vim de uma base grafista, e como muitos de vocês aqui colocaram, o gráfico é a porta de entrada, né, para o mercado. O gráfico ele desenha o preço, o gráfico nos ajuda a encontrar as regiões de uma forma mais clara, mais objetiva, mais assertiva, e assim buscar o que eu chamo de muito simples: operar suporte e resistência e escolher o nosso posicionamento nessas regiões de acordo com a movimentação que está tendo o preço nela, tá? Então é por isso que eu resolvi incluir o fluxo na minha leitura. Minha base educacional veio só do Alisson, tá? Eu não fiz curso de mais ninguém de fluxo, eu só fiz o curso do Alisson em 2021. Conversei muito com o Alisson, converso até hoje, com o Léo, com o Douglinhas, com o Paulinho, são operadores de fluxo, né? E eu estava ali também recém chegando nesse tipo de leitura, mas já com uma certa experiência de mercado, né? Desde 2019 estou profissionalmente no mercado. Então, turma, com isso eu fui fazer a imersão do Alisson e conto aqui uma história engraçada para vocês. Por quê? Porque o Alisson andava, né, na sala que nós estávamos fazendo a imersão presencial, ele bateu o olho na minha tela e ele falou: que tem um gráfico no meio da sua tela? Eu falei: eu venho do gráfico, eu não vou tirar o gráfico da tela. Então o gráfico ainda é minha base. E eu indagava ele, fazia muitas perguntas, né? Eu sou uma pessoa que quando vai aprender pergunta bastante. E ele falava assim: mas por que você está vendo isso? Por que você está fazendo isso, né? E eu vinha já compartilhando um pouco da minha leitura de fluxo com gráfico. E com isso eu criei essa tela que agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então tá aí, ó. Então enquanto carrega a tela, boa noite para você que está chegando agora. Boa noite para você que ainda não tinha entrado na live, tá? Tem uma pergunta da Jéssica: Bruninho, eu tô na comunidade, mas só consigo operar pela manhã. Você só fica na sala à tarde? Não, Jéssica.
Eu fico todas as manhãs, das 8h45 ao meio-dia, mas a minha sala é a parte da comunidade, tá bom? Então, essa que acaba sendo a questão. Então vamos lá, vocês estão vendo a tela que o Bruninho opera todos os dias na sala fechada com os alunos. É uma tela que eu utilizo há anos já, é como eu escolhi configurar minha tela, né? Eu vou até aqui ficam até as regiões do dólar ao lado do Superdom, e vou apresentar minha tela para vocês e vou estar mostrando, tirando dúvidas, né? Para vocês entenderem como eu leio a minha tela, e vou estar explicando como eu me exponho no mercado de acordo com as minhas regiões de preço. Bom, caso alguém não tenha conhecimento, não tenha receio de perguntar, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Do lado esquerdo da tela, eu tenho um book sem filtro do dólar cheio, um book com filtro a partir de 20 do dólar cheio. Aqui eu tenho um VAP, né? Que é o Volumetric Price. Então está aqui. E daí eu vou até colocar um tempo aqui, ó. Vou colocar no diário. Aí ele preenche, tá bom? Ao lado do VAP, o que eu tenho? Um Times in Trades sem filtro, tá? Aqui não tem filtro, mas ele tem marcações. Esse Times in Trades, abaixo do Superdom, tem filtros a partir de 40 lotes, tá? E aqui eu tenho um Times in Trades a partir de 200 lotes do mini dólar. Então, como vocês podem observar, a minha tela, grande parte dela está toda no dólar cheio. Eu tenho o mini dólar somente aqui no Times e no Superdom. O meu Superdom tá aqui. O meu Superdom está aqui. Ele fica do lado esquerdo do gráfico, o meu Superdom do dólar. E para muitas pessoas perguntam, Bruninho, como você lê o book do mini dólar? Eu leio o book do mini dólar no Superdom, tá? Então, toda a minha leitura de book do mini dólar está aqui. Do lado esquerdo é a compra, né? Do dólar, do mini dólar. Do lado direito, a venda do mini dólar, tá? Do lado direito, eu clico, ele vende. Do lado esquerdo, eu clico, ele compra. Então, aqui está praticamente toda a minha leitura do dólar. Bruninho, mas no meio do gráfico tem duas janelas. Isso daqui é o saldo de agressão do mercado. Por quê? Aqui eu procuro identificar se está tendo um aumento do fluxo a favor da movimentação. Essa parte de dólar, a parte de baixo do saldo de agressão é um mini dólar. E a parte de cima é o dólar cheio, tá? E isso daqui é uma ferramenta, turma, temporal. A gente consegue alterar quanto tempo de saldo ela vai me mostrar. A parte de cima mostra, mostra o tempo, e a parte de baixo mostra o total do dia. Certo? Tá aí, ó, já a primeira pergunta. Bruninho, por que não utilizar o Doll Pro? Porque o Doll Pro não é um ativo. O Doll Pro é um algoritmo. O Doll Pro é uma ferramenta criada pela Nelogica. Não tem Doll Pro na bolsa. Então eu não opero o Doll Pro. Eu opero o que tem para operar. Eu não gosto de fazer essa leitura. Ah, Bruninho, mas não é a junção dos dois? É, mas eu não gosto. Eu gosto de entender como é que está a diferença do fluxo do mini para o cheio. E como o Doll Pro não é um ativo real, eu fiz a opção de não escolher operar por ele. Tá joia, Edmar? Então esse que acaba sendo o ponto. Então eu não utilizo o Doll Pro para nada, certo? E daí tem aqui então o TR saldo de agressão
E bem do cantinho direito lá da minha tela, uma ferramenta que mais está aqui para vocês observarem do que eu, porque o ranking de corretoras eu acabo utilizando somente em dias de rolagem, junto com esse ranking de corretoras aqui. E fica numa tela de apoio que eu tenho com 2 gráficos de 15 minutos. Eu faço, às vezes, uma leitura um pouco mais expressiva. Essas ferramentas, o ranking de corretora no intradiário, ele costuma ficar em 15 minutos, né? Ó. E este daqui fica no diário, o dólar cheio, o mini dólar e o mini índice, certo? E isso daqui fica numa tela de apoio. Eu costumo utilizar somente em dias de rolagem, certo? Aí aqui, turma, fica um ponto legal já de comentar com vocês. Bruninho, por que você resolveu criar a sua tela desse jeito? Como eu falei há pouco, eu acredito que tudo que a gente aprende tem que ser utilizado como base e aperfeiçoamento para o que vai vir posteriormente e evolução, tá? Então, o que aconteceu até aqui para eu continuar com essa aula, porque agora eu vou aprofundar um pouco mais. Eu falei de mindset e trade system. Na aula passada, eu falei de economia. Quem não assistiu a live passada não está entendendo a possível movimentação que o mercado de dólar vem fazendo nos últimos dias. Eu expliquei isso na quarta-feira passada, o que eu estava vendo. E eu soltei um vídeo ontem também no meu canal, explicando para os alunos o porquê eu via a compra do dólar e não a venda. Então, tudo está sendo criado uma base, uma linha do tempo para o aprendizado de vocês e para que isso, se for da intenção de quem está aqui participando, estar na mentoria com a gente. Então, prestem atenção. Primeira aula, mindset. Segunda aula, economia. E agora é uma aula focada em tela operacional e preço, tá? Porque é o que eu vou entrar explicando todas as minhas regiões. Então, o porquê eu também quis aproveitar esse momento. Toda live, vocês tinham um cupom de desconto com mais de R$1.000, que era o tema da live. Então, se você, saindo daqui, quer estar na sala amanhã, preenche o formulário ou chama um dos nossos consultores, porque já tem o cupom para a live de hoje, que ele vai estar passando para vocês. Beleza? Então, prestem atenção na cronologia que eu criei para apresentar todo esse conteúdo. Falando do dólar, já expliquei tudo para vocês. Falando do índice futuro agora, porque aí o Elbicho até perguntou, Bruninho, como é o times do mini índice? Um times do mini, com 200 lotes de filtro, e um times do cheio, com o mesmo filtro do dólar. Então, no mini índice, eu só tenho um times filtrado do cheio, um times filtrado do mini, e o DOM, o super DOM também está no mini índice. Então, eu leio o book no mini índice. Aqui, ó, compra, e aqui, venda. Então, essa é a minha tela operacional. Bruninho, e do lado esquerdo, o que você tem aí na grade de cotações? Vou abrir para que vocês possam ver, tá? Galera ainda tá perguntando se é na sala fechada. Eu falei que não é só entrar aqui no YouTube da Top Game. Ó. Eu tenho o quê? O IBOV, o dólar à vista, o BOVA 11, o S&P futuro, o Index, o DX, o IVVB 11, tá? E o BitFut. Por quê? Tem pessoas que pedem, daí aqui pelo preço eu começo a ter uma dimensão do que está acontecendo. Certo? Então, fiquem atentos. Sempre eu estou de olho na minha grade de cotações, tá?
Bom, já mandei aqui pra galera o link de vez. Era só eles olharem, mas estamos junto. Embaixo, o índice futuro, o dólar futuro, o DI futuro, o DI de 26, 27, 29, 31 e 33. Bruninho, por que você tem esses juros futuros na sua tela? Eu elimino leitura de juros futuro de ano de eleição, tá? Por quê? O ruído de ano de eleição pode ser muito grande. Então, eu não faço a leitura dele. Eu só faço a leitura dele caso o ano par seja o ano seguinte. Estamos em 2025, estou olhando os juros de 26, tá? Tenho então aqui na minha curva de juros o DI de 26, o DI de 27, 29, 31 e 33. Eu tenho a curva curta, a curva média e a curva de média para longa. Por quê? É assim que a gente começa a encontrar quais pontos de movimentação, de fluxo de dinheiro dentro do Brasil. A curva longa não tende a ficar em 15%, 14,75%, né? Veio o aumento de 0,5%. As curtas e médias tendem a ficar mais próximas. E é aqui que começa uma parte da leitura de preço, porque a gente tem que entender que o dólar a 5,72, o DI de 27 está 14,715, e que é a região de 5,743 do dólar à vista. Tá certo? E tenho aqui embaixo, na grade de cotação do Ibov, todas as ações que compõem o índice Bovespa. O índice, tá? O índice Bovespa é composto por um determinado número de ações. Então, aqui eu tenho toda a composição por ordem de peso deles, tá? A cada trimestre tem que atualizar isso porque muda a carteira do Ibov, tá bom? E tenho aqui numa outra aba o IFNC. Eu tenho os índices, né? Para a gente estar seguindo. E tenho a subdivisão desses índices: financeiro, petróleo, gás e biocombustível, materiais básicos e mineração, energia elétrica, financeiros, consumo cíclico, hospital e saúde, bebida, materiais básicos, madeira e papel, e assim por diante, tá bom? Então, essa é a minha tela. Então, turma, como eu falei para vocês anteriormente, que tudo que eu fiz, eu criei uma base educacional, uma base operacional, eu criei diversos pontos, o que eu começo a trazer para o mercado financeiro? A base daquilo que foi para o Bruninho. A base do Bruninho foi a aviação. A minha primeira formação é que eu sou piloto de avião. Mas, Bruninho, você consegue aplicar pontos da aviação no mercado? Sim. Eu leio a tela da mesma forma que eu li um painel de avião. Tá? No avião, a gente chama isso de cross-check. Tá? Não vou conseguir aprofundar muito aqui com vocês, mas eu vou explicar. Qual é o ponto que eu tenho que estar de olho no mercado? Aonde eu quero entrar. Aonde o Bruninho clica? O Bruninho clica no Superdom. É aqui que eu clico. No Superdom. Então, qual é o olhar que o Bruninho tem direcionado no mercado? O Superdom. Eu estou sempre de olho no Superdom do índice e no Superdom do dólar. Porque se eu quiser entrar, é ali que eu vou ter que clicar. Eu vou ter que entrar ali através das minhas regiões de preço. E como eu faço a leitura para eu entrar e clicar no Superdom? Eu leio o Superdom, eu leio o book do cheio e volto para o Superdom. Eu leio o book filtrado e volto para o Superdom. Eu leio o VAP e volto para o Superdom. Eu leio o time sem filtro, volto para o Superdom.
Eu leio o Times com filtro, volto para o Superdom. Eu leio o Times sem filtro, com filtro do Mini, volto para o Superdom. É assim que eu faço minha leitura. Então, a todo momento, eu estou de olho no Superdom. Nossa, Bruninho, mas não é complicado? Não. Complicado é não começar a fazer. Depois que a gente começa a fazer, uma abertura de spread que é dada no Superdom, a gente vai olhar e só vai confirmar a batida no Times. A gente volta para o Superdom. Sabe por quê? Se vocês tentarem abrir uma posição no Times, ó, não tem como. Não tem como você clicar e comprar ou vender. Porque o Times, ele é o fluxo do gráfico. Ele é o gráfico do fluxo, desculpa. Se vocês quiserem clicar através do book, é possível. Ferramentas, visibilidade, painel de negociação. Por quê? Porque o book mostra o que o mercado quer fazer. O Times mostra o que o mercado já fez. Por que que eu consigo clicar no Superdom? Porque o Superdom mostra o que o mercado quer fazer e estar fazendo. Então é isso que eu consigo fazer. Então, com o tempo, a gente consegue criar essa leitura. Com o índice futuro é a mesma coisa, mas o índice, ele costuma ficar no gráfico na minha tela. Por quê? Eu, Bruninho, particularmente, gosto de operar o índice com mais referências gráficas do que o dólar. Para quem é aluno da sala, para quem me vê na Top Game, para quem sempre está me acompanhando, vocês já observaram que grande parte do tempo, meu gráfico está no índice. Quando eu estou na Top Game, então, lá no estúdio, é assim, ó, que eu mostro a tela. Não tem o Superdom do mini índice. Por quê? Eu clico no gráfico, mas eu tenho o Times do mini índice embaixo. Inclusive, tem até uma explicação que eu fiz, né? Teve um dia que eu falei, ó, se o índice parar aqui, eu vou vender. O gráfico puxou a barra, absorveu na barra, eu falei, ó a leitura no Times. E a gente vendeu, acho que pegou até uma parcial de 100, 150 pontos, 150 pontos, né? Então, esta é a movimentação que eu procuro fazer. Então, grande parte do tempo tá aqui. O índice. Bruninho, e como você lê então? Eu leio o quê? Qual é o meu ponto de entrada? Aonde é que eu entro? Eu entro no Superdom do índice. No Superdom do índice, eu faço a minha leitura. Qual leitura? Superdom, gráfico, gráfico, Superdom. Superdom, Times, Times, Superdom. Superdom, Times, Times, Superdom. O book tá aqui, ó, do lado. Eu tô olhando a todo tempo o book do mini índice. Então, essa é uma condição que eu me habituei a fazer. Bruninho, demora para fazer isso? Algumas pessoas podem demorar mais, outras podem demorar menos. O que eu digo é que é possível, mas só é possível a partir do momento que você treina. Só é possível a partir do momento que você aplica o que você estudou, tá? E para mim foi um grande ponto que me ajuda bastante. Certo? Bruno, vi aqui que você está com filtro diferente comparado com seus vídeos antigos lá no seu canal do YouTube. Ó, eu vou mostrar os filtros aqui então para vocês. Cara, eu não lembro como é que estão os filtros, tá? Lá nos vídeos antigos. Se é antigo, provavelmente está diferente. No Times, sem filtro do dólar, eu tenho aqui. Azul em 20, 20 em azul e 40 em amarelo, tá? Tá aqui, ó. É isso que eu tenho. Por quê? Porque se eu tenho 20 em azul e 40 amarelo, e esse time só mostra acima de 40, o que passar aqui acima de 40, eu vou olhar aqui. Eu não vou ficar caçando aqui, tá? Já o meu Times filtrado, o que que ele demonstra do dólar? Maior ou igual a 8 lotes, eu filtro lotes do cheio a partir de 40 e não a partir de 50, tá?
Então eu filtro 60 em amarelo, 80 em azul e 100 em prata, cinza, tá bom? São as cores que eu preferi ficar atento, certo? Bruninho, e o do mini? Como que é do mini dólar? A partir de maior ou igual a 200, ele me mostra. Maior ou igual a 250 é amarelo. Maior ou igual a 500 é azul. E maior ou igual a 1000 é prata. Tá? Tá aqui, ó. Aí eu fico de olho. Certo? Então temos aqui esta movimentação. Bruninho, e pro índice, como que é? Eita. Bruninho, e no índice, como que é? É a mesma coisa. O mini índice é filtrado a partir de 200, 250 amarelo mostra, 500 azul mostra, 1000 cinza mostra. O cheio, a mesma coisa que o do dólar cheio. Filtra a partir de 40, 60, 100, 200... Ah, não, aqui tá diferente. 250 e 500. Tá? Então tá um pouquinho diferente aí. Certo? Então, esses são os pontos, tá? Aí perguntaram agora, Bruninho, a observação que fizeram no Superdom. É porque às vezes eu mudei a cor do Superdom, tá? Tá aqui, ó, propriedades do livro, mas vamos ver, não tem problema, é uma aula para falar de tela. Tá aqui, ó, maior ou igual a 200 fica branco. Por quê? Quando o book começa a ficar branco, as ofertas do lado do Superdom começa a ficar branco, se eu esquecer de um dado, normalmente o mercado fica vazio perto do dado. Então o book me mostra, o Superdom mostra. Se ele tá ficando branco, eu bato o olho no relógio, eu posso lembrar que tem algum dado. Então começou a ficar branco, eu fico de olho. E também num dia de mercado vazio, obviamente, eu consigo ter essa dimensão, tá? Essa sensibilidade, melhor dizendo. Maior ou igual a 600 fica amarelo e maior ou igual a 1000 fica azul claro, tá? E tem aqui os filtros, né? Quando for lote de calçamento acima de 500, ele vai ficar azul. Então, se estão calçando 700 lotes no mini, tem uma única oferta ali, 700 lotes no mini, um calçamento, ele vai ficar azul menor que 1000. Por quê? Porque é uma única oferta que estão calçando, não é a soma das ofertas na região de preço. E assim também é no mini índice, tá certo? Bruninho topzera demais, obrigado robôs, tamo junto querido. Então turma, essa é a minha tela operacional. Quais são as perguntas sobre a tela? Perguntem aí. Porque agora são perguntas sobre a tela. Ó, inclusive, ó, eu falei para vocês que os consultores já estão com o cupom da live de hoje. Tá aí, ó. Então já tem o link para vocês entrarem e começar a ter aula amanhã e tá na sala ao vivo. E para preencher o formulário, se vocês quiserem ver o formulário, todas as perguntas que tem ali e também a gente entrar em contato com vocês. Bruninho, e o robô, como você faz? O robô é oferta curta, né? No mini é abaixo de 200 e no cheio é abaixo de 5. Então eu não fico filtrando o robô. Tá? Eu não fico... Se o mercado tá vazio e o book do cheio tá de 5 em 5 e o do mini tá de 200 em 200, é robô. Então o mercado tá vazio. Então eu não fico procurando RLP no mercado, nem robozinho, tá? Bruninho, todos os times in trades ficam em ordem original? Sim, querido, posso até colocar aqui para você ver, ó. Abas. É Abas? É, ó, Abas. Ordem original. Todos eles ficam em ordem original. Eu não olho direto. Eu não olho nada. Até corretora, às vezes, durante a sala, eu vou dar uma explicação e tiro o nome das corretoras. Por quê? Eu não fico seguindo corretora.
Eu não fico, tá, pessoal? Eu não tenho esse operacional. Aí tem pessoas que falam assim, pô, Bruninho, por que você não olha? Tem aluno que olha. Mas se eu for me adaptar ao operacional de todos os alunos, eu não tenho o meu. E eu escolhi não seguir corretora, tá? Você utiliza o saldo de agressão no DOM? Sim, utilizo, tá? Quer ver? Ó, vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou puxar um replay aqui de qualquer dia só para vocês verem. Bruno, filtrar o mini índice acima de 200 lotes está muito alto. Para mim não tá. Por que 20 lotes? 20 lotes sou eu batendo às vezes. O que eu vou querer ver um monte de PF no mercado? Eu não quero. Para mim não tá alto. Para mim ainda às vezes é até baixo. Para mim não faz sentido nenhum ver oferta abaixo de 200. Aí eu vou ver a gente ali. Aí vai ficar correndo, então eu vou ter que deixar o Times uma fita imensa. A gente precisa ser objetivo, turma, com o que a gente olha no mercado. Tem pessoas que têm uma tela cheia de coisas e às vezes não sabe o que tem, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado para não criar viés. Eu já dei mentoria particular para mais de 40 pessoas. Elas têm um desenvolvimento surreal. Juro para vocês, tem aluno morando fora do Brasil que virou nômade, tá? Turma, eu já fiz mentoria com pessoas que tinham 4 VAPs na tela. O VAP é uma das ferramentas que eu menos uso. O ranking de corretor é uma das ferramentas que eu menos uso. Por quê? É o preço. Cuidado com o excesso de ferramentas na tela. A minha tela, inclusive, ela só é colorida no gráfico para que vocês possam observar. Porque se eu operasse para mim, só ia ter linha amarela. Porque hoje, pela amplitude dessas regiões, eu sei se é liquidez ou se é rejeição. Eu deixo assim para ficar visual para vocês. No entanto, ó, que eu vou mostrar aqui do lado, ó. Opa, deixa eu pegar aqui. Olha como é meu gráfico do dólar que fica na minha tela de apoio. É limpo. Não tem nada. Ó, o Marcelão falou, tudo que os indicadores mostram é o preço. Exato. Eu não olho a absorção pelo VAP, tá? É o bicho, eu olho pelo Times. Absorção e exaustão. O VAP eu uso muito pouco. Sendo honesto, o VAP, o ranking de corretora, tá mais para vocês na tela do que para mim. É muito importante, mas eu aprendi e achei mais fácil ler no Times do que ler no VAP. Na aula da mentoria, quando eu começo a explicar todo o meu operacional, eu tiro o VAP da tela dos alunos. Eu não deixo o VAP na hora de explicar. Porque tem aluno que fica namorando o Times. O VAP, desculpa. Eu tiro ele da tela. O preço tá no Times e no Book. O VAP, turma, ele é um gráfico de barra na horizontal. É igual um volume. É um gráfico de barra na vertical. Tá? Ó, só vou rodar o replay aqui para vocês verem a tela do dólar toda preenchida, ó, rapidinho. Certo? Deixa eu agilizar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui e clicar, né? Dólar cheio. Mini dólar. Aqui, ó. Ó, só de ver no book, ó. Ó, tá vendo o topo do book branco? Topo do book de compra, topo do book de venda, ó. Ó um ponto importante aqui, ó. O superdom do mini índice é igualzinho do mini dólar. É a mesma coisa. Tá? Tá aqui, ó. O mini dólar deu absorção. Começou a dar uma absorção, 1 quilo e tentando segurar.
O dólar cheio deu exaustão. E aí, o que você vai fazer? Você vai confiar na absorção ou na exaustão? Qual o tipo de leitura é mais assertivo? A exaustão ou a absorção? Tudo isso depende da tendência e da entrada do fluxo. Tá vendo, ó? Ó o topo do book, ó, vazio. Ó, o que o mercado respeitou? A absorção do mini e não a exaustão do cheio. Ó o saldo comprador do mini. Ó o saldo indefinido do cheio. São pontos que dá para aprimorar, tá? Ó o mercado exaustando compra no 34,5. Para quem está procurando venda no Times, é capaz de dar aqui, ó. A leve agora tomou a 35, o mercado firmou por baixo. Ó a renovação do topo do book do mini, ó. A compra é de rompimento. Certo? Vou parar aqui, só coloquei para vocês observarem, tá bom? E no mini índice é a mesma coisa. Vou puxar um replay do índice aqui só para vocês observarem. As ferramentas do índice estão todas aqui, ó. O Times do mini, o Times do cheio, o Super Dom e o gráfico, tá? Deixa eu colocar aqui então. Certo? Ó. Vamos ver aí, ó. Opa, faltou pôr o gráfico. Só um instante. Tá vendo, ó? Ele vai romper aqui, ó. Ó a absorção de rompimento no mini, ó. Ele vai corrigir curto até o 590. E vai tentar retestar lá, ó. É que tá muito rápido, né? O replay, ó lá, ó. Fez 590, 600, voltou 690, ó. 670. Exaustou a venda na correção, tá entrando o fluxo de compra. Ó a batida abaixo do 600. Só é vendedor abaixo aí, ó. Agora perdeu. Tá? Aí aqui o replay tá rápido, o objetivo de hoje não é replay. Ele vai retestar a máxima porque é absorção de rompimento. Tá bom? Então, turma, assim é a leitura da minha tela. Dúvidas sobre minha tela? Deu exaustão no meu cérebro. Calma, Maria, você chegou na sala hoje. Deixa o seu depoimento, se você puder, aqui no chat para a galera. O que você achou do seu primeiro dia de sala? O que você achou da nossa turma? De tudo que você viu, de tudo que você operou, as oportunidades e tudo mais. Fique à vontade, que daí a galera lê. E lembrando que vocês podem já se inscrever para receber o contato dos consultores e o cupom de desconto. Se vocês não colocarem o cupom de desconto, vocês vão pagar mais de R$ 2.300 a mentoria. Tá? Se juntar o cupom e mais o bônus de sala, dá mais de R$ 1.000 de desconto. Ainda tá bem barato. Toda live eu tô dando um cupom de desconto para vocês. Os filtros do... Posso, mas o filtro do Superdom do mini índice é o mesmo do dólar, ó. É igual. Mesma coisa. Eu configuro uma ferramenta e duplico para todas que eu utilizo. Tá? Fala, Ricardo. Boa noite, querido.
É a mesma coisa. Bela pergunta, Edmar. O saldo, ó, vamos lá. Desculpa, tinha até esquecido. Ainda bem que o Edmar lembrou. Vamos lá. Vou puxar um replayzinho qualquer. É igual, é o bicho, não tem diferença, cara. Que 5 lotes? 5 lotes do quê? O que vai mudar 5 lotes no mercado? Não tem diferença, eu configuro uma ferramenta igual a outra, eu tô te falando, cara. Vamos lá. Vou voltar, tá? Aqui. Bela pergunta o Edmar fez, cara. Muito obrigado. Ó, deixa eu agilizar o replay aqui, ó. Olha lá, o gráfico sem as configurações de tela. Abre mercado, só pra galera ver. Muito bom esse ponto, tá, Edmar? Porque eu fiz a leitura, né, por ali e vocês viram, ó. Ó, o topo do book tá bem... Ah, tá no cheio, né? Por isso que tá branco. Pronto. Ó, vou tentar pegar aqui, ó. 30 com 27. Esse saldo aqui, Edmar, que você tá perguntando, o lado esquerdo aqui, querido, seria aqui, ó. Bela pergunta, tá? Então vou pausar o replay para explicar e obrigado, eu tinha esquecido. Botão direito, visibilidade, botão direito, volume price, coluna, saldo de agressões, tipo de volume, volume e quantidade. E só isso. Bruninho, essa ferramenta aqui, ela é temporal ou atemporal? Ela é temporal, tá, pessoal? A gente consegue mudar o tempo dela aqui. Então, o que acontece? Tá? Ela fica em 2 minutos, tá, Edmar? Bela pergunta, cara. Isso é muito importante no meu operacional, de verdade mesmo, tá bom? Por que ela fica em 2 minutos aqui? Porque se eu já tenho um VAP em 5, para que eu vou ter um saldo de 5? Não vai mudar nada. Que eu tenha na minha tela ferramentas que complementam a minha leitura para o que eu quero fazer. E não mais do mesmo, turma. Pensem assim, turma. Igual eu falei no começo da live. A base da leitura de tela do Bruninho é o quê? A base da leitura que ele lia o painel do avião. Todo dia eu sentava, colocava a bunda no avião, eu vou trabalhar. Isso eu não vou usar. Isso é só em emergência. Meu foco tá aqui e aqui. Aqui que eu falo para baixo é por causa da leitura de carta. Isso quando não colocava a carta no painel do avião. Amanhã todo mundo vai acordar e vai sentar para operar. O que eu tenho aqui para me ajudar? Não tenham mais do mesmo na tela de vocês. Falei, né, dos alunos que fizeram mentoria particular. A mudança deles vem na segunda aula da mentoria particular. Por quê? Porque eu ajusto eu ajusto o layout operacional deles. Não deixo igual o meu, eu deixo como eles se adaptaram, mas eu organizo. E eles começam a ter foco na leitura. Ó, um ponto simples, mas importante aqui. O book mostra a intenção. O Times mostra o que já foi. E eu quero me posicionar no Superdom. Como é a nossa educação? Como nós somos escolarizados, né? Não educados, desculpa. Qual é a base da nossa escolarização? Não é leitura? Não é livros? Como é que a gente lê no Brasil? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Como que eu leio o mercado? Da esquerda para a direita,
de cima para baixo. Tá vendo? Começou a pegar a nossa base de tudo que a gente tem na vida e aplicar? Tem aluno que tem VAP aqui em cima. Você vai se posicionar pelo VAP? Eu não entro. Se eu só tiver VAP, eu prefiro ter só um book na tela do que só um VAP. O book não mostra o que o mercado quer fazer? Então eu vou atrás do que querem fazer. Não do que o mercado está demonstrando não fazer. Porque o VAP, nós criamos a rotina de observar exaustão e absorção. Só que tem a exaustão e absorção a favor e contra a tendência. Então vamos ler o mercado como nós somos escolarizados, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Simples, turma. Começa a criar a leitura, esquerda, direita, cima para baixo. Tá ali, ó. Igual. O mercado abre. Puta, onde foi o fechamento anterior? Tá aqui no 33. Ah, o mercado abriu no 1, o ajuste tá dando 22. Opa, o mercado já fez mínimo a 28, não buscou ajuste. Da esquerda para a direita. Tá vendo como tá prático pra gente ler? Façam isso, deixem prático as coisas no mercado, tá? Tem algumas perguntas. Bruninho, nesta sua apresentação de tela, como você faz uso do gráfico? Ou seja, como é a sua leitura? Rogério, querido, como nós vamos para o gráfico agora falar de preço, aproveitem o cupom, que eu acho que pode ser esse, mas só os consultores têm. Bruninho, o saldo TR que perguntei, hoje à tarde você utiliza ele para quê? Exemplo, você quer comprar mais, mas ele está negativo, você não compra? Depende. Ou traça alvos menores, desculpa caso já tenha... Não, pode perguntar, cara. Muitas pessoas perguntam sobre o saldo, tá? Que é essa ferramenta aqui embaixo, ó. Certo? Isso daqui é para identificar o fluxo do mercado. Não é porque eu não vou tentar não comprar ou não vender. Eu vou entender como é que está o fluxo no mercado. Normalmente, eu utilizo muito mais o saldo para identificar onde o preço que o mercado inverte o fluxo de venda para compra. Por quê? Se bate com o preço meu de bipolaridade, é ali o melhor ponto do dia. Quer ver? Inclusive, eu vou mostrar isso para vocês, ó. Só um instante, por favor. Esse foi meu resultado hoje. Eu tomei um stop de 1,5 ponto, um stop de 5 pontos. Eu comprei no... Tá vendo? Ó, tudo compra. 32, 33. Tentei comprar alto. Tentei comprar na mesma região. Tomei um stop maior. Comprei a 32, 33. Comprei. Tomei um stop. O índice eu vendi no 136, 350. Eu vou falar do dólar primeiro. Vamos lá. Depois eu falo do índice. O dólar. Onde eu comecei a comprar o dólar? No 37. De novo. Daqui para baixo hoje era tudo região de compra. Só que eu queria uma correção curta. Bruninho, você entrou com 10 lotes? Eu falei, não. Pessoal, eu vou fazer uma entrada scalper curta. Porque eu não faço parcial curta. Eu preciso deixar o meu médio abaixo do 4. Eu comprei 4 lotes e soltei. Soltou um no 39 e um no 38,5. Aí eu fiz uma parcial de 20 pontos lá. No 40, de 15 pontos no 43,5. Aí eu fiquei girando o lote, ó. Ó. O trade do dólar, que me tirou do stop do dia, chegou a me dar R$800, 40 pontos. Só que ele bateu 72 nessa hora, não voltou lá, aí eu estopei no 60,5, que era o limite para mim. Ainda deixei todos esses pontos na mesa. Tá vendo como é a região de preço? Eu continuei comprando, por quê? Ali era a inversão do fluxo. Ali era a confirmação do fluxo comprador. Só que o mercado no começo do dia estava muito vazio, ele não estava naquela volatilidade de abrir e subir comprando. Já, tá? Já o mini índice, aqui ó. Eu vendi o índice. 4 lotes. Me estopou. Onde eu fui vender de novo?
136,430. Onde foi o stop? 130. Não. 136,495. Eu vendi no lugar que o mercado me estopou. Vendi e fiquei vendendo. Olha só, um ponto importante. Lembra que eu falei lá na primeira live? Pô, depois que eu entrava no avião, eu tinha que gerenciar o voo. Grande parte do tempo no mercado, a gente tem que estar olhando o mercado e não se expondo no mercado. Escolhe uma exposição e mantém. Esse é o ponto. Os trades que mais têm dado resultado positivo são esses. Eu seguro a operação, giro quando dá. 1h e 22 minutos no índice e 1h e 6 minutos no dólar. Depois eu mostro os outros dias porque aconteceram as mesmas coisas. Por que eu peguei esse gancho? Porque tá vendo que era a mesma região de preço? É onde eu fico olhando o saldo de agressão. Tá vendo como um detalhezinho me faz querer persistir entrar naquela região? Insistir é diferente. Eu tô persistindo. Não, o mercado não cai daqui para baixo, eu vou continuar comprando. Tá? Então, essa é a leitura. Encontra a bipolaridade e vai. Espera o mercado andar. Tenha paciência. Parcial curta só mata vocês. Só mata vocês. Vocês vão ter que pesar a mão, tomar um stop de 4 pontos e fazer uma parcial de 1,5, 2 pontos. Nunca vai resolver. Tá? E depois eu pego esse monte de ponto com 2 lotezinhos na mão. Eu afastei meu médio e deixo o mercado andar. Quem tá na sala consegue ver isso. E na mentoria tem todo o conhecimento para fazer isso. Tá bom? Bruno, você usa o Superdom tanto no índice quanto no dólar em tempo... Não. Vamos lá, o bicho. O Superdom não tem tempo, cara. O Superdom é uma ferramenta que mostra a movimentação do preço. Então não tem tempo no Superdom. O que tem tempo é o saldo do lado do Superdom, que fica em 2 minutos. Tá? Aí, ó. É o saldo ao lado do Superdom. O Superdom não tem tempo. Ele movimenta o preço no mercado. Tá? Mais perguntas sobre a tela? Bom, como não tem mais perguntas sobre a tela, eu vou para a última parte da live, porque hoje vocês vão saber o que eu olho para entrar. Hoje eu desci vendido do índice depois que me estopou aqui, do 495. Eu encerrei com 2.500 pontos de médio, tá? Turma, tem gente que fala que é loucura isso daqui. Isso é como eu me adaptei a operar. É como eu tenho resultado. É como eu identifico a movimentação, tá? Não. É o bicho, vamos lá, meu querido. O que tem no dom do dólar, tem no dom do índice. É a mesma coisa, cara. Eu só não mostrei no replay, mas é a mesma coisa. Se me ver todo dia operando, você vai ver, pô. É a mesma coisa. Acabei de falar 3 vezes. O que tem no dom do dólar, tem no dom do índice. Tá? É a mesma leitura. Mesma configuração. Fica em 2 minutos o saldo. Vamos lá. Bruninho, o que são essas regiões que você tanto fala? Eu opero isso aqui, tá, turma? Os retângulos azuis claros são regiões de liquidez. É onde tem dinheiro no mercado. O mercado ele entra em uma região de liquidez, ele tende a percorrer ela inteira.
o fluxo do índice abriu o comprador e veio caindo. O volume estava decrescente. Não tinha por que romper. Primeira barra do dia, vou colocar o gráfico de 5 minutos. Vamos lá, ó. Tô dando uma explicação de leitura de fluxo com gráfico. Primeira barra do dia. Pavio, absorção, fez uma bandeirinha. A gente até fez essa leitura lá na sala. Fez uma flâmula, né, na verdade, ó. Aqui e aqui. Rompeu. Não rompeu, não ativou o pivô. Eu comecei a vender. O mercado não quis ganhar essa região de liquidez. Por quê? Porque senão ele faz isso daqui, ó. Não teve força para ficar no topo dessa região de liquidez. O que ele faz? Ele vai para o fundo dela. Por isso que eu estico a parcial. É a frequência do mercado. A assimetria. Eu estopo rompendo a máxima e vou buscar o fundo da região. 400 pontos de parcial. O mercado repica no meio da região de liquidez, faz o pivô de baixo. Vem para a região de rejeição. Eu zerei meu trade aqui, eu acho. O que acontece? O mercado não tende a ficar muito tempo aqui dentro com o volume de negociação alto. Ontem o mercado ficou praticamente o dia inteiro aqui dentro, ó. Olha o volume. Abaixo da média. O mercado entrou aqui com fluxo de venda. Perdeu a rejeição, foi buscar liquidez. Perdeu a zona, o topo da zona de liquidez, vai vir buscar o fundo. Buscou. Por isso que eu faço as parciais longas e busco alvos longos. Não uso pavio. Tá vendo? A mínima do índice foi na minha região de rejeição. Eu falei pro pessoal, cuidado que aqui pode ser alvo final do mercado. Por quê? Falei antes de sair da sala hoje ao meio-dia. O fluxo de venda estava diminuindo e o volume ficando baixo. Não ia ter força para perder a região. O que o mercado fez? Aonde não tem retângulo, né, na parte onde o gráfico é azul escuro, o que nós temos? Indefinição. O mercado ganhou a liquidez. O fluxo levemente inverteu para compra. Ó a demora para ele entrar. Ó. O volume de negociação está baixo. Subiu um pouco o volume. Aumentou o fluxo de compra. Ele rompe o topo da liquidez e ele vem rejeitar aqui. Eu fiz essa venda com vocês hoje à tarde. Eu fiz uma venda, me tirou e depois eu fiz ela de novo. E eu falei, o alvo é aqui embaixo. Por quê? Se ele está rejeitando ganhar essa região, ele vai buscar a região de liquidez mais próxima que está o mercado. O que ele fez? Veio buscar. Se ele não segura no topo da liquidez, para ele ficar lateral, igual ele fez aqui embaixo, ó, ele vai entrar na liquidez. Então aqui tem dinheiro, só que o dinheiro que está aqui é o quê? É vendedor. Por quê? Se fosse comprador não tinha entrado aqui. E o mercado vem para baixo. Rompe falso e volta, ó. Então, o meu operacional é focado em cima de todas essas regiões de preço. Vai casar sempre? Não. Mas eu tenho um estudo que eu chamo de estudo da caixinha. É uma margem que eu crio no limite dessas regiões. Que é a base do meu operacional, é a base do giro, é a base de parciais longas, junto com o estudo de frequência de cada ativo que a gente faz, que é o índice e o dólar. Tá bom? No dólar, é a mesma coisa. Vamos ver as regiões de liquidez do dólar se funcionou hoje. Eu não mexi nisso daqui, tá, pessoal? O mercado respeitou o topo da liquidez. Ele fez a caixinha. Por isso que eu fiquei insistindo em comprar aqui, ó. Ele ganhou o 0 a 0 do dia. Ele ganhou, desculpa, o ajuste do dia anterior. O que aconteceu? Liquidez. Onde tá? No topo. Ele foi até onde? Até o 68. Liquidez. Rejeição. Ele rejeitou. Foi aqui que ele me deixou na pedra, esse puto. Não, foi aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele rejeitou uma liquidez de preço mais barata. Ó, ele faz do repique na região de liquidez,
faz o 7,2, rejeita, volta. Não tem liquidez de venda. O fluxo é de compra. Olha aqui embaixo, ó. Já respondendo quem perguntou aí sobre o MACD. O MACD é para identificar o fluxo no gráfico. E o IFR eu utilizo mais em ação para identificar sobrecompra e sobrevenda. Mas eu gosto mais de utilizar ele para ações e no mínimo em 15 minutos. O mercado veio, parou, subiu. Não rompeu a máxima. Ele não pode mais perder o 68, porque senão ele vai buscar o 62, que é a liquidez. E abaixo do 62 é 43. Por isso que eu saí no stop gain a 58 ali, da compra. Porque era o fundo da caixinha do 62. O mercado respeitou de novo. O que ele fez? Não quer buscar essa liquidez que está aqui embaixo de venda. Por quê? A liquidez que ficou aqui é uma região de bipolaridade. Por quê? Ontem foi uma região de liquidez vendedora. Só que o mercado não quis continuar buscando liquidez vendedora. Por quê? Porque ele abriu abaixo da liquidez e tinha liquidez de venda aqui embaixo. Ele não veio. Por isso que eu escolhi comprar o dólar, junto com os meus estudos econômicos. O mercado veio e fez o quê? Respeitou a região de liquidez e voltou a subir. Então isso daqui é uma região de bipolaridade do mercado. Abaixo do 62 pode buscar o 43. Acima do 43 ele fica comprador. Até inverter o fluxo. E tá aqui, ó. O mercado veio fazendo correção dentro da região de rejeição. Só que o mercado fica pouco aqui dentro. O que ele fez? Foi buscar a liquidez mais alta. Ele não quis ficar aqui dentro. Para quem me viu operando à tarde ou de manhã, do lado do Superdom tem um monte de número em branco. São as regiões do dólar, porque grande parte do tempo o gráfico fica no índice. O mercado fez fundo? Fez topo. Fez fundo, opa, repicou em cima do topo da rejeição. Não quer ficar aqui. O fluxo tá ficando comprador. Cara, o mercado vai voltar a subir. Vou segurar o trade. Qual é o primeiro alvo? 9,5. Tem a margem para colocar um pouco para baixo, que é a região da caixinha. A base do meu operacional é isso aqui, turma. Regiões de preço, frequência do ativo, estudo da caixinha. Por quê? No estudo da caixinha, eu alongo minhas parciais e eu faço meus giros. O mercado está lateral desde o começo do mês. Todo dia eu procuro montar uma posição, se eu não pego a extremidade, e giro. A hora que eu afastei o meu médio, eu deixo o mercado andar. E tá aqui, ó. Na semana, fizemos R$ 2.099. Ó, tem trade aqui que eu entro, tem mais lote, mas são trades que eu giro. Olha quanto tempo dura o trade. 1h03, 1h20. Olha isso. 1h34 para pegar 80 pontos de dólar. 1h46 para pegar, não, para pegar 60 pontos de dólar e para pegar 2.000 pontos de índice com 2 lotes no final. Tá aqui, ó, e meu mês começou negativo. O primeiro dia eu fechei 230, acho que, não, o primeiro dia, né, tá aqui, ó, mensal. O mês a gente tá positivo em R$ 1.869. A sala ao vivo tá até mais, tá? Por quê? Porque eu falo pro pessoal, vou parar de operar na minha conta, tá? E vou continuar com vocês, mas vou colocar na conta demo. Eu já bati a meta. O que isso demonstra? Disciplina e respeito. Pessoal, minha meta é de 500 a 1.000 por dia operando com essa mão. Cheguei a tanto, parei. Vou ficar me expondo? Não vou. Tá? A planilha de gerenciamento de risco da sala tá assim, ó. Porque depois que eu bato a meta, eu continuo operando. O primeiro dia fechou 230 negativo. Na sala ao vivo, a gente já fez 50% da meta do mês. A meta do mês é R$ 5.000. Até hoje, a gente fez 2.474. Tá? São trades que eu alongo as operações. Certo?
E tá aqui, ó. Os trades que mais me deram resultado, que mais está me dando resultado, é a pura base do meu operacional. Ó, vou filtrar aqui, índice. Ó, R$805. Aí eu stop 150, 203, aí eu ganho 800. Aí eu stop R$125. Aí eu ganho 24, ganho 300. Aí eu stop 128 e ganho 500. Por quê? Eu estendo a movimentação. O dólar, no primeiro dia do mês, me machucou. Eu tomei um stop de quase 400 pila, um de 400, aí aqui foi o dia que eu fiquei estopado, o índice que me salvou. Aí tá aqui, ó, começou a melhorar. Eu estopei 260 no dia, ganhei 620. Aí vieram vários stopzinhos. 50, 90, aqui vem um stop grande, um stop de 2 pontos, no 0 a 0. 3 pontos de stop, 1,5 ponto com 4 lotes, aí eu ganhei 610. Estopei 30, saí com 20, estopei 70, saí com 20 positivo, estopei 95, fiz 730. Estopei 30, 100, ganhei 10, perdi 65, ganhei 575. O dólar está praticamente netado. Eu recuperei tudo. O meu mês no índice está melhor. Porque no primeiro dia do mês o dólar me machucou bastante. Então eu venho recuperando. Mas eu venho recuperando o quê? Perdendo menos e sempre ganhando o máximo que eu posso. Não entrem no trade sem assimetria. Não façam parciais curtas. Identifique assim, ó. Cara, se eu comprei aqui embaixo, eu tenho que tentar levar até lá em cima. Espera. Tem paciência. Casa a leitura do fluxo com gráfico e vem identificando, ó, eu acho que agora não vai. Por quê? Formou uma estrela cadente no topo, um doji, o volume diminuiu, não vai romper. Ó, estão comprando no fluxo e o mercado não sobe, o preço de compra não fica mais caro. Ah, eu acho que é hora de eu sair. Põe no bolso. Para. Espera. Mas procurem a assimetria. Tá vendo no índice? Tá bem melhor, ó. E tá aqui. Quem tá na sala comigo desde o começo do mês pagou a mentoria. E sobrou ainda R$600 ou mais. Quem entrou na sala essa semana, que algumas pessoas entraram, não tomou os 230 de stop do primeiro dia. Fez R$2.100. Pagou a mentoria e depois, se quiser, compra o semestral. Quer continuar estudando com a gente? Tamo aí. Tá? Então, turma, dúvidas sobre as regiões de preço? Porque agora que eu vi, já são 20h20 já, turma. Passei só pra te ver, mestre. Que isso, hein? Lá ele, pô. Se fosse uma morena, até ficar feliz, né? Mas um cara barbado e careca ainda. Acho que tem algumas perguntas que não chegaram aqui. Eu vou ler aqui, ó. Bruninho, como determina quando é liquidez ou rejeição? Pelo volume mais alto e pelo fluxo. Definido, bem definido. Mas aí não, infelizmente, eu não consigo explicar tudo aqui porque é uma aula, turma, de quase 3 horas na mentoria, porque eu venho com tempo gráficos maiores, diminuo e coloco gráficos atemporais para tirar os ruídos. Tá vendo como é tudo muito assertivo? Não é bruxaria, né? Vocês brincam que eu sou bruxinho de mercado. Não é. Obrigado pelo elogio. Mas é isso tudo, turma. Eu me ferrei muito antes de chegar até aqui. Tá? Descobri que não sei nada de gráfico. Você é muito bom no gráfico. Que aula show de bola. Pô, Rogério, obrigado. Também tem explicação de gráfico na mentoria. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Passei só para te ver lá ele. Seria legal adicionar na ferramenta os custos, porque quando você opera uma quantidade legal de contratos. Caule, eu vou ser bem sincero, tá? Com você, com todo respeito, tá bom? Eu não ligo para os custos. Hoje eu pago muito baixo de custos pela quantidade de lote que eu giro há um bom tempo já. E vocês não deveriam ligar.
Porque se hoje a meta é baixa, a exposição é menor. Então, vocês não têm que se preocupar com o custo. Vocês estão se preocupando com dinheiro que vocês só perdem. Vocês já pararam para pensar nisso? O custo é toda hora negativo na conta. Se você ficou negativo no dia, vai ficar mais negativo. Se você ficou positivo, vai ter uma dedução. Se preocupa com o que você controla, que é a sua operação. O custo é a bolsa que vai. Se você operar muito um dia, ela vai reduzir seu preço. Se você não operar, vai continuar alta. Controla o que você... Se foca no que você controla. Não tem custo. Mas mesmo assim eu falo pra galera. Ó, pessoal, veio tanto de custo lá. Eu falo. Tá? Mas hoje os meus custos são bem baixos. Então não se preocupa com o que você não controla. Tá aí o formulário para vocês se preencher. Eu tô calmo, gente. Vocês precisam pedir para eu parar de ficar calmo. O dia que vocês não me verem calmo, aí vocês vão ficar malucos. Bruninho, você usa fluxo e notícias como base? Eloy, sim. Foi a aula passada que eu falei de economia, tá? Todos os dias eu mando um morning call num grupo, tá? Que eu crio, que eu envio notícias, eu envio um resumo de morning call escrito, envio uma agenda econômica, envio o meu morning call com as interpretações econômicas que eu gravo, de aproximadamente 7 minutos, envio as regiões de preço do índice do dólar, tá bom? Inclusive, ó, aqui embaixo tá meu Instagram, no link da bio, lá você clica, se inscreve no meu canal do YouTube e também lá você encontra o grupo, é gratuito, tá? Tem alguma calibragem editada nos indicadores do gráfico? Não. Não tem nada calibrado não, Chuchu. Nem sei fazer isso aí. Não me complica não, cara. Sem áudio? Eu acho que não. Deixa eu ver se está sem áudio. Não, não está sem áudio. Sou aluno da sala de fluxo. Tá. A outra sala de fluxo, não da minha, né? Que a minha é de fluxo com gráfico. Turma, então é o seguinte, ó. Alguma pergunta a mais? Sim ou não? Ó, eu só quero que vocês respondam sim ou não. Bruno, quantas telas você tem? Eu tenho 2 telas e a tela do meu notebook, mas eu já operei com 6 ou 5 quando eu fazia gestão de patrimônio em Alphaville. Também só serve para mais nada, só para ficar cansando. Aí teve uma época que eu coloquei 2 só para ler notícia. E porque eu tinha plataforma de notícia, de movimentação de mercado, de tomagem de aluguel e assim por diante, e era 3 só para operar. Turma, então é o seguinte. Vocês podem estar achando que é brincadeira, mas não é. É a minha última mentoria. Não vai ter mais. Então, vocês não vão mais fazer mentoria comigo, não vai mais ter acesso a esse conteúdo. Eu vou desenvolver novos projetos que não tem mentoria inclusa. Por isso que tem 950 ou 70, 950 acho que de reais de desconto e mais sala ao vivo até o fim da mentoria. E para quem ficar vai ter desconto para renovar se quiser ficar na sala. Então, é a última oportunidade. Vocês não vão se arrepender. Já falei para vocês. Quem tá comigo vai pagar a mentoria operando. Quem tá comigo desde o começo do mês já pagou a mentoria, tá? Tem alunos que pagaram a mentoria, a sala, pagaram até mais coisas. Vocês vão pagar a mentoria operando comigo. Se vocês quiserem me dar esse voto de confiança, estou à disposição. O cupom de desconto hoje, os consultores da Top Game têm. A Fer mandou o link aqui para vocês entrarem em contato. Tem o link do formulário para vocês preencherem também aqui no chat, tá bom? E é assim, a sala vai ficar disponível para entrar posteriormente, mesmo não adquirindo. Você pode entrar na sala já.
Mas só tem inscrição semestral, não tem mais mensal. Tá bom? E eu vou ser bem sincero aqui com vocês. O meu grande desejo é que na sala só tivesse alunos da mentoria. Porque assim a gente ia manter a mesma linha de raciocínio, tirando todas as dúvidas e nivelando todo mundo. Tá bom? Mas, de uma forma democrática, eu abro essa questão para que outras pessoas estejam na sala, mas eu sou a favor de só ter pessoas da mentoria. Então, agora só tem inscrição semestral, desculpa. Vocês podem solicitar os consultores para participar. Digo, quem tem a condição de fazer o semestral, eu tenho certeza que com um pouquinho a mais, faz a mentoria, ganha a sala e só entra depois que acaba a mentoria pagando. Chamem os consultores. Agora, para encerrar a live, eu queria fazer uma pergunta para vocês. São 8h30 da noite, a live se estendeu. Só respondam com sim ou não. Vocês receberam esse link para estar aqui nos grupos da Top Game? Seguinte, se vocês receberam o link para estar aqui nos grupos da Top Game, eu não ia fazer isso, mas eu vou. Porque eu quero tentar ajudar vocês de uma forma coerente, tentar tirar mais dúvida, tentar estar mais próximo, tentar compartilhar do meu conteúdo dentro da possibilidade que eu tenho agora à noite. Se vocês quiserem, eu abro o Zoom e fico mais um pouco lá para vocês. Vão enviar o link em todos os grupos. Se você não está num grupo ainda, eu vou pedir para a Fernanda mandar o link desse grupo aqui, tá? Ó, vocês querem que eu faça isso agora? Respondam aí, tô sendo sincero. Quero tirar a dúvida e tá ali com vocês. Sim? Então, beleza. Vocês vão poder abrir o microfone e conversar comigo. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, então, para atendê-los. A Fer já tá ali. Ela vai mandar aqui no chat para vocês. Quem não tá nesse grupo, entra. Eu tô abrindo o meu Zoom agora para estar com vocês mais um pouquinho. O que eu puder ajudar, tirar dúvida da mentoria, tirar dúvida um pouco do conteúdo, para vocês se aproximarem um pouco mais de mim. Tamo juntos. Turma, tamo junto. Entrem lá no grupo que a gente conversa um pouco mais. Tem desconto ainda e tem vaga. Aproveitem. Amanhã é a aula de nivelamento 3, onde eu vou aprofundar o que eu comecei aqui hoje. Quarta-feira que vem é a última live. Na quinta-feira é a aula de nivelamento 4. E sábado, dia 17, é a primeira aula para moer aí a minha última mentoria, a minha última entrega de conteúdos para vocês dessa forma. Obrigado demais pela live de hoje. Quem quiser, vou estar mandando agora o link do Zoom para vocês estarem entrando. Quer receber o link do Zoom? Vai estar nesse grupo aqui embaixo. Uma ótima quarta. Fiquem com Deus. Até amanhã, na sala fechada.